E aí, galera, sejam bem-vindos ao canal Futebolaço, Dieguinho na área, entrando no ar a nossa primeira edição deste domingão. E olha, muito assunto, muita coisa pra gente poder falar. Vou atualizar vocês a situação aí do Carioca. O Vasco já está classificado para as quartas de final do Cariocão, mas ainda não sabe o seu adversário. O Vasco precisa vencer o Botafogo hoje em São Januário para eliminar um clássico já nas quartas de final. Por outro lado, do outro grupo, teremos já um Flamengo e Botafogo nas quartas de final e outros dois pequenos se enfrentando. Vou trazer para vocês atualizações da janela, anúncio oficial, negociação que melou e também um bem-vindo aí, bem legal, dos nossos dois mais novos reforços, beleza? Essas e outras informações vocês vão ouvir aqui após a vinheta. Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste domingão, como sempre com muita informação. Like no começo do vídeo que ajuda bastante. Se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer poder produzir conteúdo para você todos os dias. Se quiser comprar, camisas antigas e históricas do Vascão da Gama, chama a gente lá na lojinha do Futebolaço no Instagram. A gente envia para todo o Brasil e a gente pode estar comprando também. Só a camisa ou agasalho, chama a gente lá que a gente desenrola. Sem mais delongas, vamos agora aí para as informações. Primeiro, galera, vamos dar uma passeada nos jogos de ontem do Campeonato Carioca. O Volta Redonda empatou com o Madureira em 1-1 no Raulinho de Oliveira. Estava até perdendo o jogo, empatou já no final. O Flamengo meteu 7-1 no Sampaio Corrêa e conseguiu se classificar. O Nova Iguaçu deu-lhe uma pipocada de 3 jogos e ele precisava ganhar um. Ele não ganhou nenhum dos 3 jogos. O Bangu estava perdendo em casa para o Boa Vista e conseguiu um empate. A Portuguesa venceu em casa a equipe do Nova Iguaçu e a Portuguesa não almejava praticamente nada já nesse campeonato e serviu ali só para complicar ali a vida do Nova Iguaçu. Beleza? E aí nós temos 2 jogos hoje que encerram a rodada. Um não vale absolutamente nada, que é Fluminense e Maricá às 20h30. O Maricá é lanterna, no máximo vencendo ali o Fluminense, chega a 6 pontos e passa o Nova Iguaçu, mas não tem jeito, ele vai disputar o quadrangular do rebaixamento. E o Nova Iguaçu deu mole, vai disputar o quadrangular do rebaixamento junto com a Portuguesa e o Sampaio Corrêa. Beleza? E aí temos às 18 horas em São Januário, Vasco da Gama e Botafogo. Esse jogo só tem importância pro Vasco. Pro Botafogo não vale nada. O Botafogo terminou como líder do grupo dele. Os jogos do grupo dele já resolveram a vida. Ele não muda de posição. Tem só esse jogo do Maricá que eu já expliquei a situação para vocês. O único interessado ainda no campeonato em alguma coisa é o Vasco. Se o Vasco empatar ou perder para o Botafogo, ele vai pegar o Fluminense nas quartas de final. Se ele vencer a equipe do Botafogo, e o único resultado que interessa é a vitória para fugir de um confronto, de um clássico, já nas quartas de final, aí o Vasco precisa ganhar do Botafogo. O Botafogo cogita tentar levar dentro do que é permitido e não ferir no regulamento um time alternativo. O regulamento da FERJ impõe que pelo menos 7 titulares têm que estar em campo a partir da 3ª rodada, tá? O clube corre o risco ali de perca ali na premiação, ferindo o regulamento que foi previamente assinado, tá? Então o Botafogo vai tentar ver a melhor maneira possível ali para botar um time mais meia boca, tá? Lembrando que pro Botafogo o jogo só vale a dignidade, né? É um clássico ali, não perder para um rival, é a única coisa que tá em campo pro Botafogo, beleza? E aí até explicando para vocês o chaveamento, nas quartas e na semi, os clubes se enfrentam dentro do próprio grupo. Então, se acabar do jeito que tá, o Vasco empatando ou perdendo para o Botafogo, o Vasco termina em quarto. E nós teríamos nas quartas de final Vasco e Fluminense pelo nosso grupo. E aí o outro jogo seria Volta Redonda e Bangu. Quem avançar desses jogos se enfrenta, ou seja, eliminando o Botafogo, o Fluminense, se der Vasco e Fluminense das quartas, o Vasco na semifinal pega ali ou Bangu ou Volta Redonda. Já no outro grupo, tudo já alinhado já. Botafogo e Flamengo se enfrentam nas quartas de final. Quem avançar pega Madureira ou Boa Vista. E aí, quem avançar
desse chaveamento pega um dos 4 do nosso grupo, que é Vasco, Bangu, Volta Redonda e Fluminense. E aí eu quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Você gostaria de pegar o Fluminense já nas quartas de final ou você prefere pegar um pequeno nas quartas, avançar mais uma casinha e aí começar os confrontos com os grandes nas semi e nas finais? Até porque eu acho pouco provável, né, que algum pequeno chegue aí eventualmente na final. Na semifinal, se der clássico nos dois grupos, não vai ter muito o que fazer, né? Nós teremos obrigatoriamente pequenos jogando aí as semifinais. Beleza? Tá feito o registro para vocês, esse nosso primeiro blocão de informações aí no que tange a situação do Carioca. Só uma informação importante, o Vasco enfrenta a equipe do Bahia em São Januário na quarta-feira, tá? Então o Vasco vinha normalmente dosando, botando um time alternativo nos jogos do Carioca, pensando no foco do time titular para o Brasileiro. Então o Vasco joga domingo às 6 e já na quarta-feira às 21h30 ter esse confronto importante contra o Bahia. O Bahia largou bem no campeonato, 2 jogos, ainda não perdeu, venceu na primeira rodada e empatou na segunda, tava perdendo para o Fluminense em casa, foi ali buscar o empate. Já o Vasco, 2 jogos sem vitória. Perdeu para o Mirassol lá em São Paulo e empatou dentro de casa com a Chapecoense. Beleza? Então tá feito o registro para vocês. As prováveis escalações, cara, é meio difícil cravar aqui qual vai ser os times que vão a campo, porque o Vasco, para mim, é uma incógnita, não sei qual time que o Diniz vai levar, e o Botafogo muito menos. A base do time titular do Vasco vocês já sabem, e aí para não chutar, eu prefiro não colocar qualquer nome aqui só para dar uma provável escalação, tá? Normalmente eu trago as prováveis escalações, mas hoje eu tô sem convicção do que passar. Agora, galera, vamos aí falar a respeito de janela. Primeiro, o Vasco fechou a contratação do Cuiabano, tá passando para vocês aí na tela as fotos oficiais do Vasco do anúncio, e eu queria trazer para vocês aqui números do Cuiabano com a camisa do Botafogo, tá? Foram 77 jogos, 45 como titular, ou seja, ele botou o Alex Telles, que é jogador, né, de Manchester United, jogou aí no time do Cristiano Ronaldo lá na Arábia Saudita, jogador de seleção brasileira, Copa do Mundo, e em 77 jogos, 45 vezes ele foi titular e apenas 22 ele ficou no banco pro Alex Telles, tá? Ele marcou 10 gols e deu 8 assistências, tá? São 18 participações em gols ali em 77 jogos. Já até falei para vocês, o Cuiabano de origem é atacante e depois ele virou lateral, ele era ponta, né? Então ele é esse cara que tem também vocação ofensiva e sabe fazer os golzinhos dele. Ele teve 88 finalizações, sendo que 34 no gol, ele teve 320 duelos ganhos, 127 desarmes e o aproveitamento dele no cruzamento é de 23%, o Piton já cruza melhor. A nota dele no SofaScore foi 6,99, tá bom? Eu achei muito legal. O Cuiabano fez um vídeo, postou um vídeo nas suas redes sociais, tá passando para vocês aí na tela o vídeo. Ele, né, acabou de vir do Botafogo, até essa questão da identificação, e ele fez questão, cara, de colocar um texto muito legal falando ali da história do Vasco, que eu gostaria de ler para vocês aqui, ó. O Vasco é mais que futebol, aqui a luta veio antes de tudo, aqui já se venceu o Brasil, a América e o mundo. É resposta histórica, é identidade, é povo. É o clube que ensinou que ganhar também é resistir e que há uma torcida que jamais abandona. Somos o time da virada, o time do amor. Chego com respeito por tudo que foi construído e com responsabilidade por tudo que ainda pode ser. Obrigado a todos pela recepção. Lutaremos, tá? Tá feito aí o registro. Muito legal, cara. O Cuiabano chegando, vindo de um rival. Isso não foi uma collab com o Vasco, tá? Tem jogador que só faz aquela collab ali do anúncio oficial e é isso. Ele não, ele fez questão de mandar a assessoria dele produzir um vídeo e ressaltando e falando da história do Vasco da Gama, tá? Então parabéns ao Cuiabano, chegou de maneira bem legal. Muitos comentários de botafoguense na postagem, senão vai dar muito o que falar, beleza? Tá feito o registro para vocês. Agora, outro tema importante. Lembra que eu falei para vocês, pô, tá estranho, o Vasco fechou várias negociações de saída, os jogadores já foram apresentados, já tiveram pelo menos anúncio oficial
nos seus novos clubes. E até então, lateral direito, Paulinho ou Paulo Ricardo, nada, né? Porém, ontem o Fortaleza oficializou a contratação do jogador. Tá passando para vocês na tela as imagens aí do anúncio. Então tá resolvido. O Paulinho vai em definitivo. O Vasco fica com 50% dos direitos econômicos dele. A depender de metas lá, o Fortaleza tem que comprar mais 20 e ficam 30% para o Vasco. Por hora, o jogador vai de graça e o Vasco fica esperando uma venda futura para lucrar metade, ou, se o Fortaleza bater metas lá, comprar um percentual do jogador agora e o Vasco ficar com 30, tá bom? Tá feito aí o registro para vocês. Outra situação, fiquei de atualizar a situação do Lincoln. O Lincoln está emprestado até o final do ano, ou seja, terminando o empréstimo do Lincoln com o CRB, ele não tem mais vínculo com o Vasco. Então, praticamente, é uma ida em definitivo. Boa sorte ao Lincoln, que seja muito feliz com a camisa do Clube de Regatas Brasil. Beleza? Outra situação que eu queria trazer para vocês, a negociação entre Vasco, Flamengo e o volante Alain Melou. Tá? O jogador foi oferecido ali pelos seus empresários ao Vasco, ele quer ganhar minutos, quer jogar, via com bons olhos ali voltar a trabalhar com o técnico Fernando Diniz. O Admar levou o nome para o técnico Fernando Diniz, para a diretoria do Vasco, houve aprovação, porém não houve um acerto com o Flamengo, tá? O Flamengo não topava rachar o salário dele, nem pagar um pedaço, tinha que pagar na integralidade. O Alan tem um salário altíssimo, ele veio comprado do Galo depois de ser campeão brasileiro, né, ganha muitos títulos no Galo lá, peso de ouro. Ele chegou para ser titular, ou brigar para ser titular no Flamengo, acabou não acontecendo. E o Flamengo queria uma compensação financeira pelo empréstimo e uma obrigação de compra por metas batidas. Então não houve um acordo entre as partes e o negócio melou. Quem está aí já definindo o seu futuro para sair o Vasco, é mais um que deve estar deixando o Vasco, é o Vitor Luiz. O jogador entrou no radar do Fortaleza, que vai jogar a Série B do Brasileiro. Tomara que esse negócio concretize. O Vasco, nesse momento, mesmo aí já com a saída do Riquelme, está pulando para praticamente 4 laterais no elenco. Por que praticamente, Dieguinho? Porque o lateral esquerdo, Paulinho, do América Mineiro, só chega 1º de julho. Então o Vasco tem um Cuiabano, tem um Vitor Luiz e tem um Lucas Piton. Com o Paulinho chegando 1º de julho, pula para 4. Tá? Então o Vitor Luiz não vem sendo aproveitado. O próprio Puma Rodrigues joga improvisado ali. O João Vitor Mutano, que é 10, tem jogado ali. Então tá muito claro pro Vitor Luiz que ele não tem espaço no elenco do Vasco, tá? Chegou a cogitar uma rescisão ali e tal. Na verdade, eu acho que o grande erro começou lá em 2024. Ele fez alguns jogos, foi útil, substituiu o Piton de maneira digna ali em alguns jogos, só que deram ao Vitor Luiz na renovação de contrato 2 anos, cara. Qual a necessidade disso? É um jogador que era 1 ano a mais de contrato para lamber os beijos, porque ou era isso ou começar a jogar por times menores aí do Brasileirão, ou até mesmo por uma Série B. E agora o Vasco ficou amarrado, né? Com o Vitor Luiz, ninguém quer comprar, então é torcer para algum clube topar pegar por empréstimo, não sei o salário do Vitor, se é um salário alto, se é um salário baixo. Foi um jogador que foi contratado na época ainda pelo Alexandre Matos, mas já a gestão do Pedrinho renovou com ele, dando 2 anos de contrato. Beleza? E por último e não menos importante, notícia boa, tá? As lojas Gigantes da Colina e o próprio site da Nike abasteceu aí bastante com novos itens do Vasco, tá bom? Da Nike. A Nike liberou e disponibilizou para compra a camisa de treino, a camisa de aquecimento, o agasalho de treino, o agasalho de jogo, tá? Então chegou muita coisa legal. Inclusive nós temos uma parceria com a Gigantes da Colina Recreio, eles enviam para todo o Brasil. Chama eles lá no Instagram, fala que veio da lojinha do Futebolaço, que você vai ter um atendimento bem legal. Inclusive peças que não são lançamento, você consegue usar o nosso cupom Futebolaço lá, fala que veio do canal aqui, que você ainda consegue um descontinho. Beleza? Então é isso, galera. Assim eu vou fechando com vocês a nossa primeira edição. Por último e não menos importante, quase que eu esqueço, o Spinelli chegou ontem pela manhã no Rio de Janeiro, já falou como reforço do Vasco. Eu vou deixar com vocês as primeiras palavras do Spinelli. Ele vai falar se o Vasco é o maior desafio da carreira dele, qual é a expectativa dele de jogar no Vasco depois do sucesso que seus compatriotas Germancano e Pablo Verratti tiveram com a camisa do Vasco.
vai falar também de como é voltar a jogar em São Januário, já que ele jogou contra o Vasco pelo Del Valle, inclusive marcou um golzinho, um recado que ele deixaria para a torcida do Vasco e também como vai a expectativa dele de trabalhar com o técnico Fernando Diniz. Buen día. Buenos días. Bem-vindo ao Vasco. ¿Crees que este es el paso más importante de tu carrera nessa hora? Sí, es un gran paso, un gran desafío deportivo para mí. Estoy muy feliz y con muchas ganas, con mucho deseo. Gracias. Spinelli, bom dia, seja bem-vindo ao Vasco da Gama, o gigante da Colina. Você vai se apaixonar por essa torcida, por esse clube. Recentemente, né, teve 2 compatriotas seus argentinos fazendo história aqui, sendo goleadores, Germancano e Verratti. Você pretende seguir esse espaço aí, dar seguimento, né, dos artilheiros argentinos aqui no Vasco? Sí, ojalá Dios quiera que pueda seguir esos pasos, que pueda conectar rápido con mis compañeros, con el entrenador, con toda la torcida. Ojalá que lo pueda lograr. Spinelli, qual é o seu sentimento em voltar a jogar em São Januário, agora com a camisa do Vasco? Um recado para os íntios, por favor. Un recado, un mensaje, ¿no? Sí. No, que tengo muchas ganas, que prometo dejar la vida por estos colores, por la torcida ahí, y ojalá Dios quiera que nos bendiga a todos, al equipo, para que podamos lograr algo juntos este año. E a sensação de voltar a São Januário? No, hermoso. El São Januario con mucha fuerza, vamos a estar muy bien. Yo tengo fe que la torcida va a apoyar mucho, que es lo que necesitamos siempre como equipo, y tengo un gran presentimiento que este año vamos a lograr algo juntos. Spinelli, uma última aqui rapidinho. Estou aqui no TV Força, a maior torcida organizada do Vasco da Gama, e nós temos um canal nosso e queríamos trazer um pouquinho da sua palavra para nós, torcedores, como os nossos colegas falaram aqui. O seu retorno a São Januário vindo agora, mas trabalhando com o professor Diniz, qual é a vontade, qual é a gana, qual é a tua régua de gols ali, de entrega, aí principalmente de um espetáculo para a torcida? Sí, para mí es un gran desafío tener un entrenador como Diniz. Siento que estoy preparado en este momento para tener un entrenador así, y nada, y con respecto a la torcida, nada, como dije antes, prometo dejar la vida, ser intenso, tengo mucha fuerza, mucha energía, así que ojalá que nos ayuden los resultados. Bom, baita contratação, fiquei muito feliz com a chegada do Spinelli. Iria deixar uma opinião aqui, e é um ponto positivo até para o próprio Spinelli. O Brenner tem que dar um desconto, não jogava desde novembro e tal, perdeu um caminhão de gol, mas o meu comentário é independente. O Brenner podia ter estreado fazendo aquele gol que foi mal anulado, e um dos gols bizonhos que ele perdeu, e estreando no Brasileiro com 2 gols, e aí minha opinião não ia variar. O Spinelli chega firme para brigar por posição. E se o Brenner, que na teoria é o preferido do Diniz, por já ter trabalhado com ele no São Paulo, por ser um cara mais móvel, moscar, o Spinelli tem muita condição de tomar a vaga dele. O Spinelli tem uma vantagem, a galera vê muitos gols e tal, mas ele é um cara com muita gana. Até o jeito de comemorar dele é sempre gritando de boca aberta, mas ele é um cara que ele pentelha zagueiro, ele marca pressão, ele corre para um lado, ele corre para o outro. Ele é muito contagiante, e eu acho até que ele tem muito condição, se ele chegar aqui e desandar a fazer gol, de virar um ídolo, uma palavra muito forte, mas de ser mais um atacante argentino identificado com o Vasco. O Cano tinha construído uma história muito legal, e aí depois vai para o Fluminense e acaba arranhando a imagem dele, e hoje é persona não grata dentro do Vasco. Teve, né, perca de pênaltis ali, pipocado em jogos importantes, mas tirando a Série B ali, fez uma boa passagem com a nossa camisa. O Verratti nem se fala, né? Para alguns até ele é ídolo pessoal, não acho que o Verratti é um ídolo da instituição, Clube de Regatas Vasco da Gama, mas com certeza é um jogador muito importante e com seu nome marcado na história do Vasco. O Spinelli possa seguir aí os caminhos dos seus compatriotas e brilharem com a camisa do Vasco, e quem sabe até mais, beleza? Tamo junto, saudações vascaínas, e logo mais eu volto com o nosso tradicional pós-jogo. Vou estar em São Januário hoje, e aí não sei se vou gravar o pós-jogo de lá, vou vir embora de lá pra cá e vou gravar em casa. Então já se prepare pro pós-jogo, no mínimo subir mais tarde, tá? Porque a internet lá em São Januário não é muito boa, enfim. Então aguardem, mas teremos o nosso pós-jogo e vou ver lá do estádio. Valeu, tamo junto.